Olá, o papo hoje é Saúde da Mulher. Em comemoração ao dia 8 de março, né, de domingo, onde se comemorou o Dia Internacional da Mulher, nós decidimos abordar nesse programa um tema do check-up da mulher, né? Quais as precauções, as prevenções que a mulher pode fazer. Meu nome é Dr. João Eduardo Tinoco de Paula, sou cardiologista e todas as quartas-feiras nós estamos aqui para estar esclarecendo alguma área da saúde, não que seja especificamente na nossa área, né? Lembrando que nós estamos transmitindo simultaneamente para o YouTube e pela rádio TV Sim 106.1. Esse final de semana agora é um final de semana especial para a cardiologia de Linhares, onde vai se tornar a capital do Espírito Santo na cardiologia, né? Onde teremos um evento comemorando os 15 anos do Unicor, a unidade, o Instituto Cardiovascular de Linhares, em que completa o seu 15º ano, em que receberemos mais de 130 médicos do estado, da região, Bahia, Minas, e com convidados de nível internacional, onde ficaremos 2 dias aí imersos, nos atualizando. Então, tantas coisas mudando na cardiologia nesse último ano que se passou, e a gente espera fazer essa união aqui no estado para nos atualizarmos juntos. Então, só para lembrar a todos aí que Linhares está focado em cardiologia esse final de semana, né? E voltando ao nosso tema aqui, que vai ser a abordagem da saúde da mulher. Estou hoje aqui à noite com a doutora Catrine Moro Capato, endocrinologista, para nos falar um pouco das doenças endócrinas. Doutora Caroline Gama Garoni, que cuida da saúde da mulher, para também nos falar o que nós devemos abordar na mulher para prevenir problemas futuros, né? E assim como a doutora Mariana Nunes Bochá, que é radiologista, focada, especialista na parte de mama, e também para a gente completar esse papo. Então vamos começar aqui com a doutora Catrine para nos falar um pouco aí da parte endócrina, o que contempla, o que nós poderíamos estar pensando aí nessa patologia, o que fazer e qual o caminho que você indicaria para a mulher ficar saudável do ponto de vista endocrinológico. Então, aí, boa noite. Obrigada pelo convite. Então, assim, com relação à saúde da mulher, é a orientação que a gente faz para todo mundo. Então, aderir a hábitos de vida saudável, a primeira coisa. Então, atividade física regular, a parte da alimentação saudável, né? Escolhas adequadas, quantidades adequadas, cuidado com a ingesta de cálcio, né? Que a principal fonte são o leite, os derivados, para cuidar da saúde óssea. E um acompanhamento de perto para ver questão de laboratório, a parte da tireoide, né, quando tiver indicação de acordo com alguns sintomas, o rastreio a partir dos 45 anos da dislipidemia, né, do colesterol alterado, da parte da glicemia para ver pré-diabetes e diabetes. Antes disso, né, dos 45, se essa mulher tiver algum fator de risco, então se ela tiver sedentária, se tiver acima do peso, se tiver história familiar de diabetes, alteração de colesterol na família, então tem que fazer esse rastreio mais precoce. É um cuidado mesmo geral, né, para a mulher. E isso começa geralmente antes de se ter um sintoma antes de aparecerem os sintomas. Você já fazer um preventivo, né? Isso, então a gente fala independente dos sintomas, todo mundo acima dos 45 anos, para a parte da glicemia, para a parte do colesterol. E aí, antes disso, se o paciente tem um fator de risco, que é a hipertensão, sedentarismo, estar acima do peso, ter história familiar de diabetes ou de hipertensão na família, aí você já começa de forma mais precoce, antes de qualquer sintoma. Ótimo. Doutora Caroline, falando agora da parte da mulher, qual seria mais ou menos a idade para jovens hoje, né? A gente sabe que nós temos hoje uma conscientização, principalmente focada na parte sexual, muito mais cedo. Nós temos a vacinação precoce das nossas filhas na questão do HPV.
Quando começaria essa parte da criança ou da mulher, que já começa para a gente já começar a ter um cuidado maior e começar a ter uma perspectiva dos cuidados a se ter, né? Sim, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer trazer um pouco da informação para a população. Na verdade, hoje eu falo que nós mudamos um pouco o cenário, né? Eu acho que o cuidado começa desde a primeira menstruação, que hoje é uma coisa muito comum no consultório, a mãe já levar a criança, a adolescente na primeira menstruação, para já tirar as dúvidas, para conversar, para já orientar como é que vai ser a continuidade, né? A gente tem uma divergência muito grande em relação aos exames preventivos, né? Realmente, hoje a sexualidade, a vida sexual começa muito mais cedo, né? Nas adolescentes, é algo que é um pouco assustador para a gente. Eu que dou plantão no hospital, na maternidade, a gente lida com isso, a população, a grande parte da população das mães, né? São adolescentes. Então, assim, eu oriento todas as minhas pacientes a fazer o preventivo a partir do primeiro ano, depois do início da vida sexual. Além do preventivo, exames de rotina, como a Catherine falou, exames laboratoriais que envolvem isso, né? Eu brinco muito que a gente é uma bomba de hormônio, né? A mulher é uma bomba de hormônio. Todo mês a gente explode na menstruação, na prévia. E além dos exames laboratoriais, exames de imagem. Hoje a gente tem o ultrassom de mama, que a Mari vai poder dizer, né? A gente encaminha bastante. E além do ultrassom endovaginal, para a gente avaliar a questão ginecológica mesmo, né? A grande divergência é a orientação do Ministério da Saúde, né? Que eles falam para começar a partir dos 25 anos. Mas não é a realidade que a gente vê hoje, né? Hoje a gente tem que buscar a mesma qualidade de vida para os pacientes e começar isso desde o começo, né? E assim, com esse adiantamento do ato sexual, e até mesmo a gente fica impressionado com quão jovens são essas mães hoje, né? Então, na verdade, isso seria um distúrbio social que a gente poderia, né? Que muitas das vezes acredito que não é uma situação desejada, né? Uma situação que foi mal informada e acabou... E por isso que eu falo, né? Que hoje a conscientização, a mudança, o exame laboratorial, a orientação, desculpa, a orientação começa quando a mãe leva a adolescente naquela primeira consulta, porque é uma novidade para ela. Está menstruando, começa a crescer seios, ela começa a se ver com um corpo mais feminino, um corpo mais de mulher. Então, e tem essas dúvidas, curiosidades, talvez que ela não teria como falar com a mãe, mas vai procurar informações, talvez com pessoas tão desinformadas quanto elas. Então, a orientação desde o começo. Então, até que a minha primeira consulta, eu brinco muito com minhas adolescentes, as minhas pacientes adolescentes, é um bate-papo, é para tirar dúvida, eu me ponho à disposição, elas trazem as dúvidas para a gente. E quando elas querem, quando a paciente busca também próximo ao início da vida sexual, a gente orienta sobre os métodos preventivos, né? A camisinha, tanto masculina quanto feminina, o anticoncepcional. E a vacina da HPV está aí também para nos auxiliar nessa caminhada, né? Que além da gravidez, essa vida sexual precoce vem associada a vários outros problemas, assim como o HIV, né? Você tem o HPV, então... E hoje a gente tem a possibilidade de prevenir o HPV com a vacinação. Em 2014 foi liberado para as meninas, né, de 9 a 14 anos, foi um boom. Né, que todo mundo fica na dúvida se vacina ou não, minha filha vai começar a querer ter relação antes e não é verdade, isso é uma prevenção, né? Até porque quando a paciente adquire o HPV, a possível manifestação de uma lesão neoplásica, né, que é a lesão do câncer desencadeada pelo HPV, é depois dos 30 anos, né? Então a gente já faz essa prevenção antes. E em 2017 foi estendida para os homens, né, para os meninos, também na mesma faixa etária. Então, para a gente é um ganho muito grande, graças a Deus, né? Ótimo. Que são doenças pré-tumorais, né? A gente tem a expectativa de outras doenças, quem sabe, né? Daqui a um tempo a gente vai estar falando, temos outras vacinas, né? Ótimo. Doutora Mariana, então é muito bom tê-la aqui conosco e uma coisa que me chama muita atenção é que nos outros programas que nós tivemos,
é a obrigatoriedade, entre aspas, de se ter um acompanhamento da mulher com os seios, né? Então, se fez uma campanha anteriormente no Brasil que o toque, né, de deixar a mulher ela se fazer uma triagem, mas eu acredito que isso aí já foi por terra, porque às vezes quando você consegue tocar e sentir é porque já passou do tamanho ideal ali, né? Então falar um pouquinho dessa parte aí, o que seria importante para a gente. Primeiramente, boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, realmente, quando a mulher chega, o fato de apalpar é importante para a mulher, para ela conhecer o corpo e tal. Mas quando chega a se tornar palpável, alguma alteração, um nódulo, que quer que seja, ele já está bem aumentado de tamanho. Nos exames de imagem, a gente consegue ver no tamanho menor, por isso que é importante o rastreio. E isso vai mudar completamente o prognóstico, a expectativa de vida da paciente, caso ela tenha um tumor. Porque quanto menor a gente descobre, mais no estágio inicial e maior chance de cura, né? A gente fala que, se descoberto no estágio inicial, o câncer de mama tem uma chance de mais de 95% de cura. Então, isso muda completamente, né, a expectativa de vida da mulher. E quando que se deve começar a fazer esse acompanhamento, né? Eu acho que a maioria das pessoas sabem, a partir dos 40 anos tem que fazer a mamografia anual. E até quando a gente faz? A gente faz até os 75 anos. Depois dos 75 anos, a gente faz para aquela mulher que tem uma expectativa de vida maior que 8 anos. Ou seja, a paciente não tem nenhuma outra doença, está super bem, chegou nos 75, 76 anos, não vai fazer mamografia? Vai, ela vai continuar fazendo mamografia durante aí muitos anos. Menor de 40 anos, quando sintomático, quando apresentar algum sintoma, dor, ou está palpando alguma coisa diferente, ou está saindo alguma secreção no mamilo, alguma coisa, menor de 40 anos, a gente começa pelo ultrassom. Hoje em dia, a gente tem uma outra ferramenta também que vem ajudar muito a gente no rastreamento, e, inclusive, essa ferramenta é a tomossíntese, que, na verdade, ela é como se você fizesse uma mamografia normal, demora um pouquinho mais de tempo, mas o que acontece? A gente consegue reduzir a sobreposição da glândula mamária. E, com isso, a gente sabe, comprovadamente, que a gente tem um aumento na detecção do câncer de mama. Então, isso tem ajudado muito a gente hoje em dia também. E uma pergunta que sempre me fazem também, principalmente quando eu estou fazendo ultrassom das pacientes, elas me falam, mas doutora, não tem como eu só fazer ultrassom, porque a mamografia aperta, dói, é incômodo, mas infelizmente não, porque a mamografia é o único método que a gente tem comprovado pela FDA, pelos órgãos que regularizam, que tem impacto na redução da mortalidade. Eu falo assim, aquela paciente que tem a mama com muita glândula, que a gente fala mama densa, o ideal é fazer mamografia junto com o ultrassom. Um não substitui o outro. Se tiver, só tenho tempo ou condição de fazer um exame após os 40 anos, faça mamografia. E aquelas pacientes com mamas que têm muita glândula, o ideal é também complementar com ultrassom, que às vezes pode ter uma lesão pequenininha, um nódulo, que a gente não vê na mamografia, e o ultrassom ajuda. E não pode fazer só ultrassom, porque tem alguns tipos de lesão, como calcificação, alguns tipos de distorção, que a gente só vê na mamografia. Então, na verdade, são métodos complementares, né? Ótimo. Isso aí é uma situação muito importante, eu acho que impacta muito da gente acompanhar isso, porque a gente não vê que todas as pacientes acima de 40 anos têm uma urgência. Nós temos algumas situações no Brasil que infelizmente, o paciente opta por, eu não vou procurar o médico que eu posso descobrir um problema. Só que você fazendo isso, você está evitando descobrir um problema na fase inicial. E se você não descobre na fase inicial, a sua vida pode mudar completamente. Você poderia ter uma doença que seria curada mais de 95% das vezes, para uma doença que ela pode se tornar fatal em até 4, 5 anos. Então, comprometer uma vida inteira pela falta de estar fazendo o preventivo, assim como na mulher, né, cara? Então, eu acho que é muito importante. Você, mulher, passou dos 40 anos, no Canadá se tem uma regra muito importante. No Canadá,
a paciente, o sistema de saúde é único, né? Então você tem um sistema de saúde organizado. A paciente recebe uma ligação do sistema de saúde e lá eles conseguem contactar você no dia do seu aniversário, te lembrando se você já fez esse exame da mamografia, que é uma coisa que vai mudar a sua história de vida. Completamente. Isso a gente vê muito também no dia a dia, porque sai muita coisa na mídia, né? E muitas, assim, entre aspas, fazem um desserviço pra gente. Muitas pacientes chegam falando, doutor, eu ouvi que mamografia vai acabar, que a gente vai ter outro método. Não, isso é mentira. Doutor, eu não posso fazer mamografia porque a radiação vai causar câncer de mama. É outra mentira, porque a gente sabe que a radiação é muito baixa. Então, assim, na verdade, o que a gente fala, a partir dos 40, procure seu médico, né? Que eu acho que é a pessoa mais apropriada para dizer qual exame é indicado. Mas a gente sabe que a mamografia, a partir dos 40, sem dúvida, vai fazer muita diferença. E é muito importante falar da qualidade dos equipamentos, tudo, que tem equipamentos que tem, os mais antigos, tem equipamentos no mercado aí, em clínicas que tem mais de 30, 40 anos ainda em ativa de raio-x focados. Então, os equipamentos mais modernos, totalmente digitais, os equipamentos de tomografia, já vem preparado para uma dose muito baixa, menor, assim como na hemodinâmica, que é o que eu trabalho. Então, tudo isso tem relacionamento, é claro, com tecnologia. Então, quanto mais atualizado, mais moderno você tem os equipamentos, você tem... Não é que vai ter um problema causado. Então, já é documentado que se você se expor a uma mamografia anual, você não vai vir a ter problema decorrente daquela radiação. Visto que a radiação é uma situação que nós estamos sendo expostos a vida inteira. O celular causa radiação, o sol, a luz, então a gente vive com radiação. É claro que é um tipo de radiação, se você for exposto de forma inadequada, nesse acúmulo, ao longo da vida, você pode ter algum tipo de... Com certeza, isso muda muito dos equipamentos também. E eu acho que é um pensamento muito simples, é só a gente pensar, mamografia liberado pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não liberaria um exame que causa câncer nas pessoas, né? Então, acho que é um raciocínio muito simples e a mulher geralmente faz uma mamografia anual, então se ela viver 100 anos, ela vai fazer 60 mamografias, mas isso não está nem perto da quantidade mínima que a gente precisa para induzir um câncer. Então, pode ficar tranquila em relação a isso. Doutora Catrine, para a gente, eu acho que tinha que a gente falar um pouquinho, um bate-papo rapidinho sobre diabetes. O que a paciente poderia sentir, começar como uns sintomas? Né? Que às vezes a pessoa ela já está com alguns sintomas e acaba postergando a investigação. A gente volta novamente à falta de informação em que você tenta não procurar o médico achando que você vai procurar a doença, né? Gostaria que se desse uma abordagem rapidinha no diabetes, os sintomas que poderiam acontecer. Claro que tem que levar em consideração a história familiar e tudo. Outra coisa e o porte da pessoa, né? Outra coisa seria tireoide, né? Então nós temos a questão do hipotireoidismo, hipertireoidismo, então como se comportaria isso, e até mesmo os hormônios femininos, aí, o que a gente poderia estar vendo quanto a isso? Então, assim, com relação ao diabetes, a gente nunca quer esperar os sintomas, mas o que me sugere que eu tenho que procurar o mais rápido possível, que eu posso estar com diagnóstico de diabetes, que já deveria ter sido feito lá atrás, né? Então, a turvação visual, excesso de... Estou bebendo muita água, fazendo muito xixi, perdendo muito peso, sensação de fraqueza, de desânimos, que a gente chama de pólis, né? Esses são sintomas mais específicos, assim, pra gente, que remete muito ao diagnóstico de diabetes, mas nunca esperar por esses sintomas. É sempre esse acompanhamento para um diagnóstico precoce. Prevenção, e se eu tiver o diagnóstico de diabetes, né, ser um diagnóstico precoce. Mas são esses sintomas que são mais de alerta, a gente fala. Então, muito xixi, muita água, comendo muito e perdendo muito peso, turvação visual e fraqueza. Com relação à parte da tireoide... Só uma perguntinha ao diabetes. Eu sou pai de um casal de crianças e nós temos uma dificuldade tremenda. Eles já têm uma vitória ali em casa que eles não bebem refrigerantes. Mas a questão do doce é uma dificuldade tremenda. Então... a exposição exacerbada... Aumenta o risco, a gente fala. Não só, então, botar na cabeça que o doce é açúcar, não tem nutriente, não tem vitamina nenhum. E aí ele, por si só, né,
traz o açúcar ali no sangue. Além disso, traz o ganho de peso. Então, se eu ganho peso, aumenta a minha resistência insulínica, então aumenta a minha chance de diabetes. E o açúcar em si é inflamatório também, vamos dizer, um alimento inflamatório, que ele, por si só, não preciso nem ganhar o peso. Só o açúcar em si aumenta a resistência insulínica, aumenta a minha chance também de desenvolver diabetes. Então, é uma coisa que tem que tentar ser reduzida mesmo da vida, ao máximo. E isso começar desde a infância, para lá na frente não sofrer, né? Porque já acostumou com maus hábitos. Então, desde a infância, tentar ter esse hábito mais saudável. E a tireoide agora? A tireoide, então, vamos botar os dois mais comuns aí, seria o hipotireoidismo, né? O que a gente mais pega em consultório. Então, não existe um rastreio, indicação de rastreio para uma população assintomática. Quando que a gente tem que pensar no hipotireoidismo, que é quando a glândula está funcionando menos. Então, aquele paciente que está com muito sono, mais cansado, ganhando um pouquinho de peso. O hipotireoidismo não ganha muito peso, mas favorece ali o ganho de 1, 2 quilos, com prisão de ventre. Os principais são isso. No idoso, aquele idoso que está mais caidinho, mais debilitado, mais quietinho. E o hipertireoidismo é o contrário. É aquele quando a glândula está produzindo muito hormônio. Então, o paciente vai começar com palpitação, né, que é a batedeira no peito, tremor, emagrecimento, insônia, às vezes diarreia, que aí é o sintoma de que está produzindo muito hormônio. E aí tem que procurar... Um você joga água na fogueira, o outro você está jogando gasolina para tentar apagar o fogo. Isso. Ótimo. Então, vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Obrigado. Voltando ao nosso segundo bloco, só lembrando que você que está no trânsito aí, pode estar nos ouvindo na 106.1 TV Sim e também estamos ao vivo no YouTube. Voltando à nossa conversa aqui, o bate-papo sobre a saúde da mulher, né? Doutora Carolina, na prevenção da mulher, nós já abordamos aqui a questão da gravidez e até mesmo o início do ato sexual, que aí já vem as doenças sexualmente transmissíveis, né? E o que a mulher acaba prevenindo a partir dessa idade aí? Então, a gente sabe que nós temos tumores do aparelho ginecológico. Qual seria o momento de se começar a fazer uma investigação mais aprofundada? É claro que o primeiro exame é sempre com a ginecologista para identificar, fazer o exame físico e depois você já tem uma sequência. Qual seria essa sequência de fazer esse acompanhamento da mulher? Na verdade, eu até falo que a ginecologista é o clínico da mulher. Então, a gente pega as queixas todas em geral. Muitas pacientes, igual a Catarina está falando do hipotireoidismo, às vezes a gente dá o primeiro diagnóstico e encaminha para o especialista, para a endocrinologia. Então, assim, a nossa orientação a partir do início da vida menstrual, a partir da minha primeira menstruação, pode acontecer algumas desordens hormonais, algumas alterações, que são comuns esperados até um período de tempo, e depois a gente tem que passar para investigação. Então, assim, passou da fase de adolescência, o ciclo menstrual está tudo normal, a questão do desenvolvimento, tanto de pelos, de mama, do amadurecimento, da mudança do corpo, está dentro da normalidade, a gente passa agora após o início da vida sexual. Nossa orientação a partir do início da vida sexual, a partir do primeiro ano, já iniciar o preventivo. O preventivo a gente consegue avaliar o HPV, né, que é o grande causador, o grande medo das mulheres hoje, que é o grande causador do câncer de colo de útero, além de algumas doenças sexualmente transmissíveis, que são visíveis ali, algumas bactérias, algumas DSTs ali visualizado, possivelmente diagnosticada no preventivo. E associado a isso, a gente solicita alguns ultrassons, que são de rotina, ultrassom endovaginal e de mama. Eu peço, pelo menos no meu consultório, isso é muito particular,
Eu falo que cada profissional tem uma conduta. Eu acabo pedindo para todas as minhas pacientes, do meu consultório, que vão consultar, e a mamografia a partir dos 40 anos associado com os dois ultrassons. Então, a gente tem que avaliar assim, avaliar tumores, tanto benignos ou malignos no útero, que às vezes no exame de imagem pode levar a primeira suspeita, questão ovariana, algumas alterações nos ovários, cistos, alguns tumores como teratoma, cistos hemorrágicos. Hoje nós temos também uma grande dúvida em relação à endometriose. Muita paciente fica, ai doutora, como é que eu vou pensar, como é que eu vou descobrir a primeira endometriose, se eu tenho endometriose ou não. Então a gente começa a ter uma noção da clínica, né, e levar alguma suspeita, né. A partir dos 40 anos a gente faz o rastreio e já voltar para a mulher mais madura, que é a mamografia associada. Eu associo também, dependendo da idade, que hoje a gente, 40 anos, a gente não é mais aquela de antigamente, da época dos nossos avós. A gente está no auge da nossa vida, tem muito hormônio. A gente faz a mamografia associada com alguns exames de laboratoriais também, né. Na parte ginecológica, então, eu acredito que durante a maturação dos órgãos, né, acho que no primeiro momento a imagem seria para você ver se está tudo certinho. Que você poderia ter uma malformação ali em que você teria algumas estruturas faltando, né, ou assim mesmo identificar algumas patologias, no caso benignas, que podem levar a alguns sintomas. Aí no caso, se tiver um mioma, num primeiro momento, que ele pode ser benigno, mas depois ele acaba incomodando tanto que você tem que partir para um tratamento percutâneo, que eu já acabei fazendo alguns. Então, eu acho que assim, ao longo da vida você vai acabar se preocupando com certos... A gente caminha junto com a paciente, até porque a gente atende paciente da adolescência, na vida dela, na gestação, pós-gestação, na menopausa e por aí vai. E o importante é o exame complementar, o exame anual, são exames básicos, porque a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida da paciente e aumentar essa sobrevida, né? Hoje é uma realidade nossa, a paciente vive mais tempo, né? As mulheres estão vivendo mais tempo, então esses exames ginecológicos vêm a somar também, né? Sim. Também. Doutora Mariana, tomossíntese, acho que a senhora trouxe o exame aí para mostrar mais ou menos o que é. Na verdade, é uma fusão de imagem, é uma tomografia que você consegue ver a mama de vários ângulos, né? Sim. A tomossíntese é como se fosse uma mamografia, só que a gente consegue fatiar, vamos dizer assim, entre aspas, a mama em vários cortes, e aí eu consigo ver com mais detalhe. Então, é como se ainda está passando nesse vídeo. Tem como colocar outra imagem antes do vídeo? Não sei se... Ou esse é só imagem? Acho que é só imagem, porque eu estou sem óculos. Então, essa é a mamografia normal que a gente tem. A paciente tem um implante e o branco do lado, o branco que a gente vê, geralmente é a glândula. Então, a gente percebe que essa mama é uma mama densa, que a gente fala, que tem muita glândula. Pode ser que tenha algum nódulo, alguma coisa ali no meio que a gente não esteja vendo. Mas essa mamografia, habitualmente, ela sairia sem nenhuma alteração. Quando a gente pega essa paciente e leva ela para tomossíntese, que agora é o videozinho, quer ver, vai passar. Quando a gente coloca essa paciente na tomossíntese, ele começa a rodar vários cortes da mama. E aí a gente vê que vai aparecer um nódulo ali. Vai começar a aparecer ainda. Acho que não rodou o vídeo. Ali, ó. Está aparecendo... No centro ali, né? Pra frente, né? Na frente. Ali. Aí tá aparecendo. Eu circulo até com a setinha. A gente dá para ver que tem 2 nódulos ali que a gente vê na hora que passa na tomossíntese. Eu faço um círculozinho com o mouse. A gente vê que aparecem 2 nódulos que não apareciam na mamografia habitual. Então, essa paciente deixou de ser uma mamografia sem alteração para uma mamografia suspeita, que tem 2 nódulos. E aí depois essa paciente não ia fazer ultrassom, a gente laudou, colocou que ela tinha 2 nódulos, e ela voltou para fazer ultrassom, e um desses nódulos era suspeito, a gente pediu biópsia, ainda estamos esperando o resultado. Mas você vê que, nesse cenário, a tomossíntese fez total diferença na paciente, né? Ela saiu... Tirou a sobreposição. Tirou a sobreposição de um exame sem nada, que ela só ia fazer mamografia daqui a 1 ano, para um exame com 2 nódulos, que um deles até suspeito. E você vê, é um exame
de última geração, moderno. Nós temos aqui em Linhares, e em Vitória, se não me engano, tem um equipamento também, em Colatina tem um equipamento, Aracruz eu não sei se tem, mas nos Estados Unidos hoje já é rotina. Nos centros especializados, a mamografia somente ela já não é utilizada. Não. Então é um exame que vai virar uma realidade ainda para toda a população. Né? Para a gente que faz, né, assim, radiologista que faz essa parte de mama, a gente vê que muda muito o cenário da paciente. Nos grandes centros, igual você estava falando, Rio de Janeiro, São Paulo, Estados Unidos, ela já é usada de rotina. Eu vim, né, de um grande centro também, fiz minha formação, e lá no INCA a gente usava a tomossíntese para todos os pacientes. Não existia fazer mamografia sem a tomossíntese junto. E ao longo do tempo você vê que várias alterações que numa mamografia passaria como normal, a tomossíntese muda o cenário da paciente e ajuda no que a gente mais quer. Que na verdade é o diagnóstico precoce, pegar aquele nódulo, que é uma alteração bem pequenininha ainda, que muda completamente a vida da paciente. Né? Ótimo. Doutora Catrine, na questão da mulher que já tem um avançar maior da idade, possivelmente após a menopausa, e que a gente vê que vai envelhecendo. Nós temos até indicação do exercício físico como um remédio, né, para você fortalecer a estrutura muscular, para suportar os ossos. Sim. Mas osteoporose hoje, como a gente faz o diagnóstico, como a gente chega até ela, o que a gente pode fazer para prevenir, para ter envelhecer com mais saúde e com menos problemas, que é uma tragédia quando você tem um desfecho de uma queda com a fratura, fratura do fêmur. Principal preocupação, né? Então, assim, a osteoporose, ela é caracterizada por um osso que tem, por uma redução da massa óssea e da qualidade do osso. Então, a gente tem um osso frágil e nossa maior preocupação é com a fratura que vai vir desse osso, que vai ocorrer com esse osso frágil, né? E a fratura, ela vai aumentar, e nossa preocupação é com a fratura porque ela aumenta a mortalidade. Então, a fratura de fêmur aumenta muito a mortalidade do paciente e também traz morbidade. Então, dor, restrição, né? Aquele idoso que começa a ficar dependente, né, de outras pessoas. Então, a preocupação maior da osteoporose é a fratura. O que a gente pode fazer para prevenir a osteoporose? Então, são hábitos de vida saudável. Então, atividade física, o pico de massa óssea, a gente fala que acontece até os 30 anos. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para ter uma boa formação óssea. Então, a ingesta de leite e derivados, que é a principal fonte de cálcio, a exposição solar, né, nos extremos do dia para ter a vitamina D adequada, que também é importante para boa formação óssea, e a questão da atividade física, que é imprescindível aí em qualquer idade, então, para a formação e para a manutenção de um osso bom. Então, o principal é isso, e evitar alguns hábitos, por exemplo, o tabagismo, vai piorar a minha qualidade do osso, o etilismo e algumas doenças que podem ser prevenidas. Por exemplo, o diabetes piora a qualidade do osso, a disfunção da tireoide não tratada também piora a qualidade do osso. Então, ter todo esse cuidado para a formação e eu ter um cuidado com a minha saúde para não deixar o meu osso piorar. E aí, pro diagnóstico de osteoporose, feita a densitometria óssea, indicada, então, nas mulheres acima de 65 anos, por diretriz, né, teoricamente. Antes disso, então, se a mulher tiver múltiplos fatores de risco, então é aquela mulher que usa corticoide ou que tem alguma doença de base, né, diabetes, artrite, reumatoide, aquelas doenças reumatológicas, se é tabagista, se usa corticoide, então, antes dos 65 anos, se tiver algum desses fatores de risco, a gente faz a densitometria antes. E aí, a partir do valor do T que a gente fala, que vai ser avaliado na densitometria, eu dou o diagnóstico ou de uma densitometria normal ou uma osteopenia, que é um osso um pouquinho fraco ali, vamos dizer grosseiramente, e a osteoporose, que é aquele osso que está mais fraco, com maior risco de fratura. E independente da minha densitometria, se eu tenho um paciente que tem uma fratura de fragilidade, o que é isso? Uma fratura sem nenhum impacto ou com trauma muito mínimo. Por exemplo, aquele paciente que quebrou o fêmur só
só de cair da própria altura. A gente fala que é uma fratura de fragilidade e aí ele já tem o diagnóstico de osteoporose, independente de fazer ou não densitometria. Então, recebi o diagnóstico de osteoporose, qual é o tratamento? Atividade física regular continua como sendo muito importante, de preferência a resistida, então pilates, uma musculação, porque aí vai trazer benefício tanto para o osso quanto para a musculatura. É a questão de prevenir quedas também, a resistida é melhor para o paciente, a ingesta de cálcio, né, por meio de preferência da alimentação, que é leite e os derivados, a vitamina D tem que ser mantida adequada, então acima de 30 nesses pacientes com osteoporose, e além disso tudo, acrescentar as medicações antirreabsortivas, que a gente fala que são as principais, que são os bisfosfonatos, né, o alendronato, o ácido zoledrônico, mas aí também vai depender muito da escolha ali com o profissional. Mas o tratamento é esse e, além disso, prevenir a queda para evitar a fratura, que é a nossa maior preocupação. Então, cuidado com algumas medicações que principalmente os idosos usam, né, para a questão de sono, que podem causar tontura, aquela hipotensão postural, que aí pode precipitar a queda, a evitar questão de tapetes em casa para questão de escorregar, de cair, o sapato, então cuidado com o sapato adequado, barra nos banheiros, em escada, então ter todo esse cuidado para prevenir a queda, então faz parte do tratamento também da osteoporose. Eu posso fazer só um complemento? Pode. A gente vai somando. Uma coisa que eu vejo eu pego também muita questão de osteoporose, uma coisa que ajuda a gente a prevenir ou retardar um pouco isso é a terapia de reposição de hormônio. Outro ponto, isso. E sempre foi colocado muito como a grande vilã, né, das mulheres na pós-menopausa. Só que, na verdade, foi baseado em um estudo que foi feito, não com as pacientes de forma na idade adequada. E hoje eu vejo um grande benefício. Eu falo que a gente tem que quebrar o tabu, a gente tem que buscar hoje a qualidade de vida. Então, a reposição de hormônio para paciente pós-menopausa, climatérica, ajuda a gente a retardar e ajuda até a diminuir essa perda de massa óssea, né? Ótimo, infelizmente, chegando novamente agora no final do segundo bloco, e lembrando que você está nos ouvindo pela Rádio Sim 106.1, Bate-Papo das 6, hoje falando da saúde da mulher e também no YouTube. Até daqui a pouco para o terceiro bloco. Voltando para o nosso terceiro bloco, então lembrando novamente a rádio, quem está no trânsito, a Rádio TV Sim 106.1, e estamos também no YouTube, e falando da saúde da mulher. Doutora Catrine, então, primeiro, na semana do Dia da Mulher, né, então a gente abordando essa pauta feminina, teria uma mensagem para falar para as mulheres? O que a gente pode falar para melhorar um pouco mais a qualidade de vida, de tentar se prevenir, tentar envelhecer com saúde, com uma perspectiva melhor? Eu acho que repetindo o que eu comecei falando, o principal é hábito de vida saudável, então a atividade física, cuidado com a parte da alimentação e o acompanhamento, eu acho que de perto, com um médico de confiança mesmo, para cuidar da saúde como um todo, então preocupar com a parte laboratorial, com parte de rastreio de imagem, né? Esse cuidado, acho que como um todo, acho que é o principal aí de mensagem. Ótimo. Doutora Carolina, dê uma mensagem para a gente aí, que os passos que a mulher poderia começar a se preocupar. Eu acho que é importante a gente deixar uma mensagem aqui, onde a gente não tem que focar mais, que quando às vezes a gente está com a população não tão bem orientada, a gente tem que ser incisivo de certos pontos aí. Se você tivesse uma chance de abordar aquela que você não deixaria escapar? Eu falo com as pacientes que não deixe fazer o preventivo. O preventivo é o começo de tudo, a gente consegue fechar bem o diagnóstico. Então, assim, no primeiro sintoma, é um sintoma, e eu falo que é uma queixa que a gente vê, a mulher sente, que a mulher é mais cuidadosa, a mulher se limpa, é mais higiene, então ela percebe ao longo do dia.
Então, assim, você vendo qualquer alteração, não deixe de ir ao ginecologista, fazer o preventivo, não deixe de fazer um acompanhamento. Eu falo, eu bato muito na tecla com meus pacientes. É ruim, é um exame que todo mundo fica com vergonha, elas ficam, ai, doutor, tem que inventar outro exame. Eu brinco, não faz isso não, que a gente fica desempregado. Mas é um exame rápido, a gente faz uma vez ao ano, é pouco incômodo e a gente consegue hoje muito trazer qualidade de vida para a paciente e dar o diagnóstico o mais rápido possível, né? O diagnóstico precoce é o mandatório de tudo. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a chance de tratamento, mais tempo de vida essa mulher vai ter. Doutora Mariane. Então, vou falar mais voltado para a mama, né, que é a minha parte, sou radiologista mamária. Eu acho que uma mensagem, se eu pudesse falar, assim, você mulher que está nos assistindo, se você tem mais de 40 anos, não deixe de fazer a sua mamografia. Igual a gente falou, começa aos 40, mas o rastreamento, que é aquele que a gente faz todo ano, ele tem um impacto na redução da mortalidade. Novamente, se a gente descobrir um câncer no início, você tem mais de 95% de cura. Não acredite nessas, vamos dizer, fake news que saem por aí na mídia. Tem muita informação errada, então se tiver que acreditar em alguém, acredite no seu médico. Não deixe de fazer, porque eu vejo na prática que isso muda completamente o prognóstico da paciente. E para paciente com menos de 40 anos, notou alguma coisa diferente no corpo, na mama, começa fazendo com ultrassom de mama. E qualquer outro mito, assim, a gente tem que... Eu acho que o Brasil ainda é um país que o rastreamento não está muito bem estabelecido. A gente faz uma comparação entre o Brasil e os outros países, a taxa de pacientes que deveriam ser rastreadas e aquelas que realmente são rastreadas a partir dos 40 anos é muito diferente, principalmente no SUS. Então, assim, eu vou descobrir... Se a pessoa tiver câncer, uma hora vai acabar descobrindo. Então, que descubra ele pequeno ainda. A mensagem é essa, não deixe de fazer sua mamografia, isso vai mudar completamente a sua vida mesmo, a sua saúde. Isso para aquelas pessoas que não teriam histórico familiar, no caso das pacientes que têm mãe, avó, sim, tia, irmã, então ela tem que ser vista de um prisma diferente. Isso, né? Isso é muito importante. Quando a gente fala em rastreamento, a gente fala de 2 cenários. Um cenário é a população geral, que não tem nenhum fator de risco, e aí a gente começa aos 40, e outro cenário é a paciente que é alto risco. E aí, alto risco, entram vários pacientes com síndrome genética, paciente que tenha história familiar de câncer de mama, câncer de ovário. Tem vários fatores de risco. E aí, essas pacientes têm que começar a fazer o rastreamento antes. Geralmente, 10 anos antes da idade da pessoa que teve o câncer mais novo na família. Isso varia um pouquinho, essa indicação, mas assim, o que a gente sabe é que começa a fazer o rastreamento antes, se você é uma paciente de alto risco, ou seja, que tem história familiar, que tem alguma síndrome genética, entre outros. E outra coisa importante de rastreio também, que a gente acabou não falando, é o rastreio de câncer de intestino, né? Então, para toda mulher acima dos 45 anos também, o rastreio de câncer de intestino é importante. É um protocolo, né? De menopausa, né? Associar a colonoscopia pelo menos a cada 5 anos. Isso. Né? Eu acho que nós temos alguns tabus, principalmente pela mídia. Eu acho que as informações elas são muito deturpadas. Às vezes quer se dar uma publicidade maior à parte sexual, de liberalismo, mas eu acho que essa informação de você se conhecer, da mulher, ela saber que ela tem uma vagina, como ela funciona, ela tem uma mama, ela tem que saber como funciona, o que é normal, o que não é normal. Antes de você pensar em extrapolar para uma parte sexual, eu acho que ela tem que ter uma conversa muito franca da família e tal, e com orientação médica, para você saber o que é normal e o que não é normal. Porque se a menina jovem não tiver uma higiene adequada, ela vai criar uma patologia, né? Então ela vai fazer uma patologia por falta de uma higiene adequada, tem uma cavidade, né? Então aquilo vai levando a certas mudanças, né? Igual a mulher com mama, né? Então ela pode usar, a gente vê sutiãs aí que tem as modas, né? Então aquilo pode levar uma lesão de uso, né? Então
Eu acho que isso é muito importante falar, porque, né, hoje em dia não tem que existir esses tabus, né? A mulher se conhecer, falar sobre mama, falar sobre vagina, sobre tudo de forma aberta com o seu médico, né? E, assim, isso de se conhecer faz grande diferença, porque, por exemplo, tem muitas pacientes que a gente chega e fala assim, doutora, eu não me palpo a mama, porque eu acho que é tudo igual, tem um monte de carocinha, tudo glândula. Aí eu falo com o paciente, olha, pode se palpar e pode ter certeza, quando tiver alguma coisa diferente, você vai perceber. Aquela paciente que se palpa sempre, quando tiver algo diferente, ela vai perceber. Lembrando que a palpação não por si só não resolve, né? Tem os métodos de imagem que conseguem detectar muito antes qualquer alteração. Mas é importante também se conhecer, fazer o autoexame, ajuda muito. E não acreditar nessas mentiras da mídia, né? Porque só atrapalha a gente, na verdade. Uma pena, está acabando a nossa abordagem sobre a mulher, como se prevenir. Eu até gostaria de falar também da parte cardiológica, né? Que aí é uma situação que é um conjunto das três aqui, que seria uma situação que tem que ter uma prevenção também, que é a doença que mais mata no mundo. E falar que amanhã, novamente, nós vamos ter o reprise do programa, e domingo na parte da tarde. E muito obrigado pela audiência. Na próxima quarta-feira esperamos estar aqui novamente com um novo tema. Obrigado a todos. Até logo.